Fala pessoal, Rodrigo Vilhena aqui, já sabe, né? Vamos ver mais um pouquinho de mais uns vídeos aqui. Achei bem interessante esse assunto aqui da deputada indígena Silvia Wayampi. Sei como é que é o nome dela não, desculpa se estou falando errado, mas eu tenho um puta respeito dessa mulher aqui, que discute sobre o marco temporal no Congresso Nacional. É muito importante a gente falar sobre isso daqui, porque é direito a você compra uma residência, você tem um terreno, você é latifundiário, não interessa. Você é fazendeiro, pequeno agricultor, você compra, você tem direito à propriedade, né? Propriedade privada. E eu defendo muito isso. É seu, né? Ninguém tem o direito de tomar isso de você. E esse marco temporal é um absurdo, né? Porque eles estão tentando devolver terras para os índios de terras que já não são deles há muitos anos. A gente tomou, Portugal tomou o Brasil dos índios e não tem como a gente ficar vivendo nessa mentalidade estúpida em achar que a gente deve alguma coisa a eles, né? O que a gente tem que fazer com os índios é integrar eles à nossa sociedade. Isso eu acho que a gente faz bem. A gente tem vários problemas em relação a isso. Já no governo atual, né, a gente tem tido vários problemas de mortes dos Yanomami, se eu não me engano. E já é uma comunidade muito pequena e eles estão tendo muitos problemas com doenças e o governo federal não faz nada a respeito, né? Mas isso é um assunto para um outro vídeo, talvez. Vamos falar sobre o marco temporal rapidinho aqui e o que a deputada teve a dizer. Senhor presidente, meus pares, senhores senadores e deputados federais, nós vamos falar sobre a questão do marco temporal, que nada é mais ou além do que a nossa própria Constituição, que garantiu que povos indígenas têm direito às suas terras. Nós não podemos voltar na história e impor sobre vocês, brasileiros assim como eu, que paguem uma dívida. Cara, isso é perfeito. Ela fala assim, vocês, brasileiros assim como eu. Quer dizer, ela se coloca na situação, ela é uma indígena, natureza indígena, né? 100% pelo menos. E também isso é um absurdo, porque aqui no Brasil todo mundo é miscigenado, cara. Você vai falar, o cara é X, Y, Z, todo mundo é um pouquinho de cada. A pessoa tem que parar com essa segregação, tentar separar o povo. O Brasil é feito de brasileiros, tá? Independente da sua etnia, do seu credo, não interessa. A gente precisa começar a se unir, porque existe um discurso que é feito para dividir a população, para enfraquecer ela e fazer com que esses senhores nesse local aí tenham cada vez mais poderes sobre nós, né? Então a gente tem que começar a nos unir de novo. E isso que ela falou é muito importante, cara. Se trata sobre os brasileiros. A gente tem que respeitar o brasileiro como um brasileiro. Dívida do passado. Nós não podemos impor que brasileiros sejam prejudicados por uma política, por uma instrumentalização de tomar posse de territórios brasileiros para colocar indígenas contra outros brasileiros. No momento em que aqui foi construído toda uma pesquisa, todo um comprometimento em manter a soberania nacional, nós atuamos plenamente para que povos indígenas tivessem o seu direito, assim como o homem do campo, o homem da floresta, a mulher ribeirinha, o homem ribeirinho também tivesse esse direito. Vários artigos foram vetados no marco temporal. E um deles foi evitar a indenização daqueles que de boa fé ali estavam. Como sacrificar e condenar brasileiros de boa fé? Que é preciso se manter. É um absurdo, né? Você vê, a mulher é indígena, ela fala pela sua minoria com maior propriedade que qualquer um desses milionários ricos de classe alta que já vieram de classe alta e estão aí na Câmara agora. Inclusive essa senhora aí que vai falar agora. E veja bem, o que ela defende nada mais é do que o mais justo, né? Você tem direito à propriedade privada, todos nós temos, né? Se aquilo é uma conquista sua financeira, você falou e comprou, se você herdou, é uma conquista sua financeira da sua família, não tem por que você ser retirado de lá, cara. Entendeu? E tem muita terra no país chamado Brasil, que ela é uma terra produtiva, quase sua totalidade, se não sua totalidade, né? Para grande produção, pequena produção, não interessa. E o governo federal tem terra que é do próprio governo federal e ele não se interessa.
Por que ele não se interessa? Bom, um dos motivos é porque eles precisam desse pessoal fazendo barulho para falar que existe uma ala do governo que defende a população, defende o direito dessas pessoas terem terra. Elas têm direito, mas o governo federal tem essas terras para dar para esse povo e eles não dão. Entendeu? Então porque eles precisam dessa massa de manobra para ficarem advogando a favor deles, militando a favor deles, né? E eles advogando a favor dessas pessoas. E é impressionante porque fica criando esse vínculo de dependência com a população, cara. É um absurdo, né? E esse governo que a gente tem aí já é o quarto, né? Quinto, né? Quase quinto. E a gente vê as coisas se repetindo, né? Parece que esse governo atual diz que gosta tanto dos pobres que ele quer que os pobres continuem pobres, porque não tenta fazer nada para que os pobres saiam da pobreza, né? Porque vai ficar aumentando a taxação de compra para mais pobre, né? O rico não foi afetado, a empresa repassou a taxa. A gente já sabe como funciona. Taxação sobre o produto não funciona, né? Se você não taxar a riqueza, você não vai conseguir, você vai taxar o pobre. E é isso que acontece sempre aqui no Brasil. E o pobre está se fudendo cada vez mais, porque tem que ficar pagando cada vez mais taxa, porque o taxado está muito louco lá, querendo taxar cada vez mais coisas. Tem umas coisas que eu acho que tem que ter taxação mesmo, como jogos online, cassino, essas coisas. Afinal de contas, é uma receita que o governo vai ter disso daí, já devia ter aberto há muito tempo, né? O controle o controle, não só o controle, mas o monopólio que a Caixa Econômica Federal tem sobre os jogos de azar, eu acho que tinha que liberar para todo mundo, quem quiser faz, cassino, não sei o que, e bota lá, cara. Tem que conscientizar a população, só isso, né? Porque eu já tive a oportunidade de trabalhar em empresa de jogos, de cassino, e eu sei que a maior parte dessas pessoas são pessoas com pouca instrução, né? E acho que é importante a gente poder, se a gente pensar de um ponto de vista do governo, a gente começar a atuar de forma que a gente conscientize a população daquilo os efeitos, né, que podem decorrer desse tipo de jogo, né? E a gente tem um SUS aí, tudo bem que falta médico especialista pra caramba, e para tratar vício em jogos a gente sabe que precisa de um médico especialista, não tem como fugir. Psicólogo é uma especialidade raríssima no SUS, né? Então, mas a gente precisa, o governo não pode impedir, principalmente porque é uma fonte de renda que o governo vai ter, de um tipo de serviço que não vai causar tanto estrago assim, que a pessoa tem que estar disposta a gastar esse dinheiro mesmo. Bom, mas isso é um assunto para outro vídeo. E sobre essa questão do marco temporal, a gente tem que entender que direito à propriedade privada é um direito de cada um, sabe? É como se você estivesse confiscando, você como governo, você ficar a favor desse tipo de ato de tomada de terra de um grupo para o outro e etc, ou até mesmo utilizando a lei para isso, é como você está fazendo um confisco. É a mesma coisa, você está confiscando terra e passando por outras pessoas. Você fala, direito dos índios, isso daí é uma desculpa que os caras querem utilizar para poder exercer o seu poder sobre o povo, né? E tirar o direito dessas pessoas, das pessoas que estão lá a vida toda. E outra coisa, sobre esse negócio de dívida histórica, é um absurdo. Não é um termo imbecil que não devia nem existir, porque se o seu avô cometeu um crime hediondo, você não é culpado pelo crime hediondo. De acordo com a lei, o culpado é a pessoa que cometeu o crime, não os filhos daquela pessoa. Até mesmo dívidas financeiras, quando a pessoa morre, não passa para o herdeiro, né? É descontado da herança, se houver herança, e depois a herança é distribuída. Então, não há de responsabilidade do herdeiro nenhum tipo de dívida, seja ela da lei ou financeira, que a pessoa, o seu antepassado tenha adicionado, né, em sua própria vida. Então a gente tem que parar com esse discurso de dívida histórica e não sei o que. Passou, cara. Passou. O que a gente pode fazer é juntar todo mundo, acolher todo mundo. A população brasileira é uma só. E a gente tem que cuidar do povo brasileiro como um só. O veto ao marco temporal. E é preciso sim que nós tenhamos clareza que é a ganância dos que acham que podem ter seus grandes nacos de terra que está fazendo com que se discuta aqui, se ameace os direitos dos povos indígenas. Por isso... Ela falou uma coisa errada aí, é óbvio, né? Porque essa pessoa é muito burra. Ela aparece aí para poder falar sobre... Ela é uma pessoa que foi colocada aí para ser uma pessoa para discursar a favor dos ideais do partido, dos ideais de luta e etc. Ela não está aí por vontade própria. E é uma crítica que eu faço porque até recentemente teve um cara de esquerda muito consciente, esqueci o nome dele, no jornal, ele foi na CNN, se eu não me engano, ele desmentiu um dos jornalistas da CNN, ou da Globo News,
E ele foi inteligente. Ele é um jornalista de esquerda, isso vale salientar. Ele ficou a favor, ele ficou contra o que o jornalista tinha dito, porque o que o Milei tinha feito lá na Argentina não era exatamente aquilo que o jornalista falou. Então, o brasileiro, de uma forma geral, principalmente político, pessoas influentes no Brasil, né, jornalistas e políticos principalmente, eles têm uma parcela de culpa absurda na população imbecilizada que nós temos hoje, né, e ignorante. E a gente precisa enxergar bem para essas pessoas e saber que essas pessoas não têm muito valor naquilo que elas estão falando. Você sabe que a pessoa não tem noção do que ela está defendendo quando ela precisa de um papel para ler, para embasar suas próprias palavras. O raciocínio dela está escrito no papel. Né? Então não foi ela que pensou naquilo, ela não se deu tempo de entender sobre o que se trata. E ela ainda, inclusive, fala no início, né, sobre a questão daqueles caras que têm muitas terras. Mas não é só sobre isso. Porque o marco temporal trata qualquer pessoa que tenha terra. Né? E o produtor rural, presta atenção, não é todo mundo. Não é aqueles caras milionários. Nem todo mundo é milionário. Tá? Você vai no interior de Minas mesmo, você vê muitos produtores rurais que são locais. Eles produzem para a cidadezinha dele lá de 20 mil habitantes, 50 mil habitantes, 100 mil habitantes. Não vai falar que esse cara é gigante, cara. Porque não é, entendeu? E é muita hipocrisia desse povo falar isso. E tem outra coisa. Se a gente continuar com esse negócio de ficar diminuindo a capacidade de geração de produtos agrícolas do nosso agronegócio, que é a principal commodity mais estável que o Brasil tem, a gente vai começar a quebrar cada vez mais a economia. A economia já está quebrada. Né? A gente está em recessão técnica. Para quem não sabe o que é recessão técnica, busca no Google aí. Eu acho que é muito conveniente para a gente entender o que pode acontecer nos próximos anos. E essa é a questão do agronegócio. As pessoas têm que entender que é o seguinte: o agronegócio é parte de um todo no nosso mercado brasileiro. Tá? O Brasil depende da produção e da venda desses produtos agrícolas. Tá? E não só depende na questão financeira, mas na questão alimentícia. Porque se esses caras pararem de produzir ou tiverem problemas para produzir, falta nos mercados. Tá entendendo? Então essa que é a questão que a gente tem que lembrar também. Então é um problema muito maior do que esse pessoal cria, fala que e precisa defender isso. Se defender, quem é que vai continuar produzindo para nós? Para o povo como um todo. Tá certo? Então tem que defender os brasileiros de uma forma geral. Por isso que a deputada indígena ela é super inteligente. Isso tem razão a nossa deputada Célia Chacriabar quando diz o nosso marco é ancestral, porque é como se fôssemos um grande baobá que temos nas nossas raízes, a nossa ancestralidade, num caule a existência de cada uma e cada um de nós, e na Copa, os que ainda vão chegar, para que nós respeitemos o que está na Constituição, porque aqui se fala do marco temporal da Raposa Serra do Sol, que é específico para aquele território, mas ninguém fala da decisão do Supremo para dizer que não é permitido que se tenha o marco temporal, porque o direito está assegurado na Constituição. Algo também que foi ali, ainda no nosso artigo 20º e 21º, aonde fala exatamente sobre a atuação das Forças Armadas para a proteção de nossas fronteiras e para a proteção do território nacional, também foi vetado. Como assim? Impedir a missão e a função constitucional das Forças Armadas em proteger nosso território, principalmente nas áreas de fronteira, onde a maior parte dos povos indígenas habitam na Amazônia brasileira, seria condenar as nossas fronteiras a uma ameaça bioterroristas, a invasão de narcotraficantes e impedir a atuação do Estado brasileiro nesses lugares, nos deixando ainda mais povos indígenas vítimas da criminalidade daqueles que tentam usurpar territórios. Domina quem domina. Povos indígenas só foram subjugados porque não dominavam ciência e tecnologia naquela época. Não dominavam navegação, não dominavam a arma de fogo, não dominavam pólvora e por isso nós fomos subjugados. E agora continuar mantendo indígenas em subjugo como se estivessem em 1500, não proporcionando desenvolvimento econômico para esses povos Porque isso que ela está falando é extremamente consciente, porque, de novo, é sobre brasileiros. Todo o discurso que ela é uma indígena, e eu respeito muito ela, o ponto de vista que ela tem, justamente porque ela inclui o povo indígena como o povo brasileiro. Tá? Vamos colocar que os indígenas eles têm sua própria cultura,
eles têm sua própria etnicia, eles têm a sua própria religiosidade, muitos deles são cristãos também. Mas veja bem, tá? Eles têm suas particularidades, suas peculiaridades, todos os brasileiros têm. Você tem homossexual, você tem ateu, você tem judeu, você tem cristão, você tem umbandista, você tem indígena, você tem, né, indígena porque eu desconheço de fato o nome das religiões indígenas, mas você tem tudo isso. Você tem todos os povos que se consideram, e você tem brasileiros que acham que são africanos, que nunca foram. Todos nós somos miscigenados, tanto de índios quanto europeus, quanto negros. Né? A gente vê os absurdos que as pessoas ficam falando. E o que é importante sobre isso? O que ela está falando nada mais, nada menos do que você fala assim, olha, vocês têm essa terra e agora vocês cuidam dela. Ainda é Brasil, mas o problema é seus. E não é assim, porque é Brasil e quem mora nela é brasileiro. Se quem mora nela é brasileiro, é responsabilidade do governo cuidar desse povo como brasileiro. E isso que ela está falando sobre desenvolvimento econômico é responsabilidade do governo, tá? Então, é muito fácil você falar assim, nossa, a gente tem os indígenas lá, o problema é deles, vamos facilitar a entrada de garimpeiros estrangeiros, biomáfia, pessoal que vem, que quer invadir a Amazônia, tem essa história, né? O pessoal quer descobrir coisas, biotraficantes e tudo mais, utilizar a fauna e a flora a seu favor, desenvolvimento tecnológico, biológico. E o Brasil quer deixar isso na mão de outras pessoas. E quem quiser entrar lá, entra. Se os índios não der conta de se defender, beleza, sabe? E isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo porque a gente está perdendo um espaço gigantesco que a gente podia estar desenvolvendo tecnologias, né? E o Brasil, a gente já sabe, perdeu 100 milhões de reais esse ano, porque o governo quis dar 16 bilhões de reais para Lei Rouanet, para artista, que não produz riqueza, não faz merda nenhuma pra gente. Aliás, sempre que acontece uma merda, eles ficam calados, porque eles são coniventes com as merdas que o governo faz. E, em contrapartida, eles tiraram 100 milhões de reais de desenvolvimento de tecnologias, de pesquisas e tecnologias. Isso é um absurdo, cara. O Brasil, que já é um país que não desenvolve tecnologia, que desenvolve, mas com muito custo, né? Os pesquisadores da UFMG, da USP, da Unicamp, o FRJ, todas as outras federais, estão aí trabalhando, fazendo um trabalho duro de pesquisa, desenvolvimento tecnológico. E aí? Qual que é o futuro que a gente tem? E o nosso governo prefere gastar com 16 bilhões com artista do que economizar, né? Gastar 15 bilhões e dar 1 bilhão para desenvolvimento tecnológico. A gente podia ter vários laboratórios na região da Amazônia, na região do norte do Brasil, para poder fazer esse desenvolvimento tecnológico, utilizando a fauna e a flora de forma respeitosa. E até hoje a gente não tem isso, esse fomento, entendeu? E eu acho que esse fomento tecnológico é muito importante e vai fazer um fomento econômico também, por que não? Condenando a economia brasileira, impedindo que nós viéssemos a nos desenvolver ou que nós pudéssemos continuar sendo uma hegemonia econômica na agricultura. Isso é um grave atentado à soberania nacional. Então, portanto, hoje eu peço a todos os nossos pares aqui que, quando houve veto na questão do marco temporal, que ele caia aqui e nós aqui nesse parlamento possamos decretar a soberania do nosso país e a igualdade entre todos os povos, indígenas, quilombolas, brasileiros, que merecem respeito e dignidade e não merecem continuar sendo submetidos a uma escravidão ideológica que os condena à miséria, para que eles novamente no futuro sejam subjugados e no momento sendo usados contra o seu próprio país, contra a sua própria nação. Eu venho de um estado, o estado do Amapá, aonde o seu povo luta. Muito importante falar sobre isso. Ela está falando que ela vem do estado do Amapá, eu não sabia, né? Minha ignorância em relação à origem da deputada. Mas de qualquer forma, ela falou de um estado que hoje é um dos mais pobres, se não o mais pobre da União, tá? Arrecada muito pouco dinheiro, é um dos estados que tem maior distribuição de riqueza pela União, se você dividir de forma igualitária em relação à receita desses estados, e ele não se desenvolve. Ele tem uma capacidade de
produção de petróleo, tem muita gente que vai falar assim, nossa, produção de petróleo naquela área cheia de mato e tal, de árvore. Existe uma forma de você fazer isso. Se você não fizer, alguém mais vai fazer. Ou uma hora alguém vai fazer. E a gente está perdendo a oportunidade de fazer isso. O petróleo, quer queira ou não, quer você concorde ou não, é uma commodity muito forte do mercado financeiro. A gente precisa de dinheiro. Você quer fazer assistencialismo social, e eu não sou contra para quem precisa, social. Assistencialismo social sempre. Eu não sou contra, mas você precisa entender que esse dinheiro tem que sair de algum lugar. E o Brasil, quanto mais passa o tempo, mais gasta com funcionalismo público, com o governo, com os ministérios e por aí vai, e menos dinheiro cada vez menos dinheiro a gente tem. Né? Então a gente precisa tratar isso. E o Amapá pode ser um dos mais ricos estados do Brasil e não o é, porque a União fica bloqueando a capacidade. Por quê? A União se interessa, muitas vezes, eu estava citando sobre o pessoal tomando terra, e é importante para esse tipo de discursinho vagabundo, mequetrefe, de pessoas aproveitadoras, de pessoas de boa índole, muitas vezes, né? Porque precisa daquelas pessoas militando a favor deles. É a mesma coisa do estado do Amapá. Vamos ver o que mais que ela tem para dizer. Lutou para ser brasileiro. Nós lutamos para que aquele território fosse inserido ao Brasil. O Acre lutou e teve a parte do seu território comprado por esta nação. E todos nós nos tornamos brasileiros. Eu levei 30 anos para me sentir uma brasileira e só consegui realizar isso no dia em que eu consegui hastear a bandeira do meu país. Foram 30 anos. 30 anos, e eu não posso permitir que a minha brasilidade, que a minha nacionalidade seja nesse momento usurpada pelo Congresso Nacional, se nós continuarmos mantendo os vetos do presidente Lula. Eu acho um absurdo, porque até recentemente o pessoal começou com aquele discurso em relação a Israel, Palestina e Apartheid, não sei o que lá, que lá não existe. E eu acho engraçado porque esses mesmos caras que defendem isso são os mesmos caras que os deputados mequetrefes, merdas, que ficam defendendo isso aqui no Brasil, nada mais são do que aqueles caras que querem fazer um apartheid de índios aqui, uma segregação dos índios, quer separar os índios e deixar eles lá no canto deles, tá? Sem todos os vários outros direitos. Para quem lê o marco temporal atual, é um absurdo, tá? Isso é um absurdo. Felizmente ele já foi derrubado no dia 14. O Congresso Nacional derrubou a sessão conjunta, em sessão conjunta na quinta-feira. A sessão conjunta seria a Câmara dos Deputados e o Senado junto. Eles derrubaram o veto do presidente Lula, o trecho da proposta que estabelece a data da promulgação da Constituição como marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O que é importante a gente salientar sobre isso é que no dia da promulgação da Constituição Federal em 5 de outubro de 88, foi definido aonde os índios estavam. Né? Falou, esses índios estão aqui hoje, então as terras deles são essas terras. Acabou. Né? O STF, como ele está perdido no qual que é a responsabilidade dele, ele acha que ele tem que começar a julgar os direitos, criar leis e deveres para a população, e não é a proposta do STF fazer isso. Né? Então o abuso de poder está nítido nesse sentido. O que é importante é que o STF perdeu, né, essa bobagem que eles estão tentando fazer. O governo Lula, que estava a favor também dessa bobagem que eles estão tentando fazer, acabou. Né? Tem promulgação ainda, claro, mas por fim não vai passar. Muitos senadores estão a favor de derrubar o marco temporal. O marco temporal nada mais é do que restabelecer as terras. Então, aquelas terras que eram de 88, que foram definidas em 88, seriam redefinidas, né? E seriam terras muito maiores e tudo mais. Terras que o governo federal não quer se responsabilizar por elas, entende? O que acontecer lá é problema dos outros. E o nosso governo tem tido essa mentalidade muito estranha de... eu tô com preguiça de trabalhar, eu quero só gastar 1 bilhão com viagem no primeiro ano e por aí vai. Que todos esses vetos caiam hoje em nome da soberania do Brasil. Obrigada. Muito bem! Em votação na Câmara dos Deputados, os dispositivos 1 a 47 do veto 30. Aqui eu vou continuar, não, porque o que eu queria trazer era sobre isso. A deputada indígena Silvia Wayampi, muito consciente, parabéns para ela. E todos os outros deputados que votaram a favor, até onde eu sei, foram 321 deputados a favor da derrubada do veto do marco temporal. E
E os senadores foram 51 ou 53, se não me engano. Então foi avassaladora. Todo mundo estava muito consciente em relação a isso. A gente preza muito sobre o valor da propriedade privada. E sempre que alguém falar sobre comunismo, lembra disso. Propriedade privada e comunismo não andam juntos, tá? Então vamos defender nossos direitos e é isso. Já sabe, se curte política, se inscreve aí no canal, dá uma força pra gente e paz.